Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu vi um terremoto que matou mais de 300 mil pessoas e deixou 1 milhão de desabrigados no Haiti em 2010. E eu fui lá e vi com os meus próprios olhos um país completamente devastado por um desastre natural. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, meu pensamento era: por que alguns países passam por um sofrimento tão grande com esses desastres, enquanto outros conseguem lidar tão bem com eles, como o Japão? Enquanto no Haiti você tem 300 mil morrendo, no Japão você tem 300 pessoas morrendo, com terremotos da mesma magnitude. Então por que alguns sofrem tanto? E por que alguns têm uma pobreza tão extrema, tão vulnerável às questões climáticas? Depois dessa experiência, eu fui estudar, na London School of Economics, desenvolvimento internacional. Como que os países que estão na pobreza podem chegar a um desenvolvimento sustentável e ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E ao longo dos anos, eu viajei para muitos lugares e conheci a realidade de muitos povos. Por exemplo, na Namíbia. No deserto do Kalahari, tem tribos ainda vivendo de caça e coleta. E quando eu fui lá, eles estavam passando por uma das suas piores secas na sua história. Não chovia. E isso, como vocês sabem, causa muitos refugiados terem que sair de suas casas para ir morar em outro lugar para poder plantar, colher e ter o seu alimento e sua vida. E é curioso que isso não acontece só nos países mais pobres e mais carentes. Sabe onde foi o lugar que eu passei o maior calor da minha vida? Não foi em Doha, no Catar, não foi no Egito, foi na Itália, em plena Europa. Um calor de 42 graus, numa onda de calor que está pegando toda a região do hemisfério norte. Ou seja, o mundo inteiro está passando por, eu digo que é uma febre. Esse 1,5 graus que as pessoas falam, imagina o teu corpo com 1,5 graus a mais. O que acontece com você? Você já está febril. 2 graus, febre. 3 graus, você já vai para o hospital. Então o planeta está assim. Essa é a realidade do nosso planeta. Desde o sertão do Piauí passando por secas até as enchentes no Rio Grande do Sul, que nós vimos no ano passado. E aí a questão que gerou em mim ver tudo isso, experimentar tudo isso foi: o que a gente pode fazer para não apenas socorrer e acudir pessoas, mas prevenir e reduzir o impacto dos eventos climáticos extremos? Eu faço parte de uma organização que chama C40. É uma rede de cidades que reúne 97 cidades do mundo, 1/4 do PIB global, 1 bilhão de pessoas, e essas cidades estão se levantando para enfrentar as mudanças climáticas. E sabe qual que é o primeiro passo que todas essas 97 cidades fizeram? Planejar. É preciso planejar. Então, como que a gente planeja para reduzir emissões, que é a mitigação, e como que a gente planeja para se tornar mais resiliente, que é a adaptação? Então, começa por aí. E aí, eu, trabalhando na C40, fui para a cidade de Salvador, ajudei a cidade a fazer o seu primeiro plano de ação climática, que a gente vê muitas cidades hoje fazendo aí pelo mundo. Só que aí tem um problema, que é o seguinte: as cidades estão se planejando e criando possibilidades para melhorar, como foi falado aqui, e como a gente tem visto em transportes, em energia, em resíduos. Mas e se vem uma gestão no governo que vai na direção contrária? Como é que você faz para ter uma visão de longo prazo de uma transformação sustentável nas cidades? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tenho feito treinamentos pelo mundo, tive experiências em vários lugares onde a crise é a mesma, a crise climática, mas o problema não é o mesmo. O problema varia. A forma em que as cidades lidam e os países lidam com a crise climática depende de governança, depende de política, depende de instrumentos, de leis, enfim, são muitas as formas com as quais as cidades e os governos estão encarando a mudança climática. Olha, por exemplo, Jakarta, na Indonésia. Não sei se você sabe, mas Jakarta, mais da metade da cidade, da zona norte da cidade, já está abaixo do nível do mar. A cidade está simplesmente afundando. E aí, o que um país faz com uma cidade capital com mais de 10 milhões de habitantes que está afundando? Eles estão planejando tirar as pessoas de lá e levar para um outro lugar. Simples assim, porque vai ser inabitável você morar em Jakarta daqui a 20, 30 anos, por causa da elevação do nível do mar. Então, como que um país desse, como que uma cidade dessa vai enfrentar isso e vai pensar no longo prazo?
Foi aí que eu comecei a trabalhar numa linha que é uma linha nova e que eu até encorajo você, que é pesquisador e estudante, a avançar nessa linha, que é a integração do clima com o planejamento urbano. Como que você faz para que planejadores urbanos, pessoas que pensam em como que a cidade funciona, tenham o conhecimento climático para chegar daqui a 20, 30 anos e não só pensar na expansão de pessoas e na expansão do território, mas pensar em como que o clima vai afetar a dinâmica de vida e aí, então, planejar cidades que vão fazer sentido e vão ser sustentáveis. Então, eu fui um dos autores desse guia, que foi lançado no Fórum Urbano Mundial no Egito, ano passado, que se chama Guia de Ação Climática para Planejadores Urbanos. Ele tem online, em português, inclusive, é de graça. E aí eu tenho trabalhado muito nesse tema, de integração de planejamento urbano com clima. E eu quero falar com vocês do seguinte: não há futuro no planejamento urbano sem clima. Não tem mais como. Não tem mais como chegar a falar com um urbanista, com alguém que está pensando em como que as cidades vão funcionar, como que os países vão viver, sem tratar do tema climático. Mas, ao mesmo tempo, não há futuro para a ação climática sem um bom planejamento urbano. É preciso fazer esse vínculo entre esses temas. Sabe por quê? Porque as cidades são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, se você muda o modelo de cidades, você muda o mundo. E as cidades são responsáveis por 80% do PIB global. Então, se você quer gerar empregos e pensar em formas sustentáveis de economia, você precisa pensar em como a cidade funciona. Como que as pessoas vão se locomover, como que elas vão gastar, consumir e viver. E aí eu quero apresentar para vocês uma ideia que foi lançada nessa semana. A gente teve o Fórum de Líderes Locais da COP30, que juntaram, esse fórum juntou mais de 300 prefeitos do mundo inteiro, e a gente estava lá no Rio de Janeiro essa semana, e essa ideia aqui é uma ideia que foi gerada por 3 pessoas. A minha chefe, que é a Helene Chartier, ela foi assessora da Anne Hidalgo, prefeita de Paris, braço direito dela, que ajudou no urbanismo da cidade, e a minha colega Emma, que é britânica, também uma gênia, e nós 3 criamos essa ideia. A ideia é a seguinte: como é que a gente faz para que cidades no mundo possam integrar o clima em seus planos diretores, em suas políticas urbanas, e quais são as diretrizes que a gente pode dar para qualquer cidade no mundo que quer fazer isso? Então, a gente começou com essa ideia, apresentamos ela para a ONU Habitat, que também comprou a ideia e veio junto com a gente. Então, essa é uma parceria C40, ONU Habitat. E a ideia é a seguinte: cidades que se comprometam a adotar um modelo de planejamento urbano que responda às mudanças climáticas. Então, daqui para frente, o negócio é o seguinte: quando a gente for revisar o nosso plano diretor e pensar em como que a gente vai expandir a cidade, como que a gente vai pensar no transporte público, a gente vai pensar isso com a lente climática. E isso vai mudar a forma como a gente vai encarar os futuros desastres, as futuras crises. De 2 formas: reduzindo emissões de gases de efeito estufa, por meio de um desenvolvimento que seja compacto, policêntrico e conectado, e reduzindo a vulnerabilidade climática com um planejamento preventivo baseado na natureza e inclusivo. Eu quero explicar para vocês o que significam essas 6 palavras, essas ideias. O que significa uma cidade compacta? É uma cidade que prioriza a regeneração, a revitalização e o adensamento, ao invés da expansão urbana. Existe um fenômeno hoje que está acontecendo no mundo, que é as cidades estão expandindo. E essa expansão significa a maior distância entre os centros e os serviços. Então, as pessoas vão emitir mais gás de efeito estufa para se transportar, para chegar nos lugares. Então, uma solução urbana que seja também climática, ela necessariamente precisa ir na direção do adensamento. Só que o adensamento não é só fazer um monte de prédio alto, é pensar na regeneração e revitalização desses centros urbanos. Então, não sei quem teve a oportunidade de ir para a Coreia, mas eu tive, foi incrível. Em Seul, você tem um rio que chama, não riem de mim, Cheongcheong. É um rio que tem na Coreia que foi revitalizado e é um lugar que antes era simplesmente um rio poluído e hoje é um espaço público. É um espaço onde as pessoas caminham e vivem na interação urbana numa cidade extremamente densa. Então é um exemplo muito interessante que as cidades estão seguindo na direção de serem compactas e terem a natureza dentro dos seus centros urbanos. Segundo conceito, de cidade policêntrica.
que é adotar um modelo policêntrico e promover bairros de uso misto. O que significa policentrismo? Significa uma cidade que não tem apenas um centro de negócios, onde você vai para lá, trabalha e volta para casa. É uma cidade que é distribuída, ou seja, você tem vários lugares onde você pode consumir, onde você pode trabalhar, onde você pode viver, onde as áreas residenciais estão misturadas com as áreas comerciais e de trabalho e de lazer. Então, muitas cidades estão indo nessa direção, como Curitiba, que tem sido referência nesse assunto, porque ela, com o desenvolvimento orientado ao transporte, que chama DOT, né, esse conceito é de como que você desenvolve a cidade a partir de centros de transporte e de centros de negócios. Então, você expande a cidade e dá várias possibilidades para quem mora no sul, no norte, no leste, no oeste, poderem chegar ao seu trabalho, ao seu serviço. Terceira ideia é a ideia de cidade conectada. Uma vez eu estava fazendo um workshop e eu fiz uma dinâmica de grupo para começar, que foi: qual é a cidade mais incrível que você já foi? E aí eu fui ouvindo várias pessoas falando, várias coisas. Sabe qual foi a que eu falei? Medellín, na Colômbia. Medellín é uma cidade excepcional. É muito incrível porque é uma cidade do sul global, que tem a pobreza, que tem as carências, as necessidades, mas eles estão chegando a soluções muito interessantes, como a solução dos teleféricos, que começou há uns 30 anos lá na Colômbia, lá em Medellín, a ideia de você transferir as pessoas que moravam na periferia para o centro, e eles diminuíram de 1h30 o traslado para 20 minutos. Então você imagina o quanto que isso não traz de produtividade, o quanto que isso não traz de bem-estar para quem mora no meio da favela, no meio da comunidade, no meio do morro. Só que sabe o que é legal desse projeto? É que eles fizeram, além de um projeto de transportes e de ser energia limpa, eles conectaram com os outros transportes públicos, com o metrô, com os ônibus, de tal forma que as pessoas tenham um acesso muito mais fácil à rede de transportes. E o que aconteceu? Aconteceu que os lugares que antes eram desprezados começaram a ter um valor mais alto da terra. As pessoas, claro que você valoriza, porque você tem acesso ao transporte. E aí também foi feito pelo governo moradias sociais naqueles espaços que antes eram desprezados. Isso aqui para mostrar que uma cidade conectada gera muito mais do que só transporte. Ela gera valor. Então a gente precisa pensar em como que as nossas cidades vão ser conectadas para reduzir as emissões e ter mais bem-estar. Então esses 3 pontos são falando mais de mitigação. Agora vamos aos 3 pontos falando mais de resiliência e adaptação. Falar sobre cidades preventivas. O que significa uma cidade que é preventiva? É uma cidade que usa análise de risco climático para saber aonde pode expandir e aonde não. Hoje existem várias ferramentas para você medir quais são os lugares onde tem maior risco de ter acidentes, de ter problemas, riscos climáticos, ou seja, aonde que vai alagar, aonde que vai chover forte, aonde que pode ter seca, deslizamento de terra. Então, usando essas análises de risco, é possível planejar aonde que você pode expandir ou não. Sabe qual que é um dos maiores problemas da mudança climática hoje? Eu posso dizer isso sem dúvida nenhuma. Um dos maiores problemas é pessoas sem moradia adequada, em lugares onde não poderiam expandir, mas que não tem como morar em outro lugar, sendo afetadas por enchentes fortes e por desastres naturais. Elas não estão no lugar adequado. Mas por quê? Porque não tem moradia. Então é preciso pensar de forma preventiva. Isso aqui, Chengdu, na China, tem um conceito muito legal que é de cidades esponjas. Se você não conhece, pesquisa esse conceito. É um conceito muito bacana de como que você separa espaço na cidade para absorver a água, para que não tenha enchentes. Parece muito simples, mas na verdade você precisa planejar e preparar espaços que sejam preservados para a água, para a natureza, para absorver a água. Então esse aqui é um dos conceitos. O outro conceito é cidades baseadas na natureza. Então Singapura é um exemplo disso, e tem muitas cidades pelo mundo que estão aumentando o seu compromisso de plantio de árvores. E por que o plantio de árvore é importante na cidade? Por que não só plantar nas Amazônias da vida e por várias razões. Por quê? Plantio de árvores diminui a temperatura. Você tem ilhas de calor urbano, você tem a temperatura subindo. A árvore, ela tem a capacidade de trazer sombra e diminuir a temperatura do ambiente urbano. A árvore e a grama e a natureza têm a capacidade de absorver a água e diminuir as enchentes.
A árvore e a natureza têm a capacidade de aumentar a saúde e o bem-estar. Quem não quer morar perto de um parque? Então, as cidades hoje estão entendendo que para lidar com os desastres climáticos é preciso viver com a natureza, em meio a ela. E o sexto ponto, cidades inclusivas. E aqui, inclusiva serve para todos os outros pontos anteriores, mas aqui eu quero trazer uma ênfase especial para a questão de moradia e para a questão da resiliência dos mais vulneráveis. Hoje tem um programa do Ministério das Cidades que se chama SBN nas periferias, Soluções Baseadas na Natureza nas Periferias. O que significa isso? Significa como que você encontra soluções para quem está lá na periferia e que na chuva forte não vai estar dentro de um lugar confortável, só ouvindo, que nem essa noite. Deu um vendaval essa noite aqui em São Paulo, e quem está lá no meio da periferia? Vai perder o seu teto, vai perder seus bens, possivelmente perder sua vida. Então, é preciso encontrar formas de trazer moradia adequada e, ao mesmo tempo, resiliência nesses espaços mais vulneráveis. Bom, apresentei para vocês o trabalho de 1 ano de estudos e de conexões com muitas cidades pelo mundo, e o que me alegra muito para concluir essa palestra é que, nessa semana, 30 cidades globais assinaram esse compromisso, desses 6 pilares. A gente vê cidades pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza. Inclusive, Fortaleza falou assim para a gente que eles estão revisando o seu plano diretor e que eles já integraram esses 6 conceitos no novo plano diretor deles, pensando na expansão de Fortaleza de forma sustentável. Isso me enche de orgulho, porque eu vejo que, às vezes, a gente precisa pensar em ideias inovadoras, ideias que vão trazer uma mudança de paradigma. E muitas vezes as cidades já estão fazendo, as pessoas já estão fazendo, os países já estão fazendo. Mas como que você compila isso de tal forma a inspirar outras cidades para fazerem? Então, o nosso desejo com esse acelerador é que, a partir dessas 30 cidades signatárias, com mais de 150 milhões de pessoas impactadas, o mundo possa ver que é possível viver nos centros urbanos, respeitando a natureza e de forma sustentável, para que a gente não sofra com os desastres climáticos como hoje sofremos e como eu vi de forma tão forte lá no Haiti. Eu quero terminar dizendo que o IPCC relatou que um bom planejamento urbano pode reduzir até 2050 25% das emissões de gases de efeito estufa. Por a gente estar falando sobre planejar cidades, não é só um relatório, um plano teórico. É algo que pode colocar nas nossas leis e colocar no futuro para os nossos filhos viverem princípios que vão ser de justiça, de inclusão e de resiliência. Esse é o futuro que eu espero para mim, para os meus filhos, para você. Muito obrigado.